Queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus pela sua bondade, pela sua graça e pela sua misericórdia que são sobre nós, e pela oportunidade tão especial que Ele nos concede estarmos aqui nesta noite mais uma vez celebrando e exaltando, engrandecendo aquele que vive e que reina para todo sempre, o Deus forte, o Deus poderoso, Deus grande, a qual nós estamos aqui celebrando nessa noite. Tenho certeza que assim como eu, como já foi dito também, aqueles que nos antecederam, não viemos aqui de igual modo algum para ver outros homens ou outras pessoas. O nosso objetivo principal foi nos encontrar com Ele. E se você veio para se encontrar com Ele, Ele está aqui nesta casa, nessa noite. Se você abrir o seu coração, você vai sentir a sua presença, você vai ouvir a sua voz, você vai sentir o poder que é estar aonde Ele está. Como é bom estar aonde Ele está. Pastor, mas Ele está em todos os lugares. Mas já disse a vocês, Ele não manifesta a sua presença em todos os lugares, em todo o tempo. Apesar da sua onipresença, tem alguns lugares que Ele é apaixonado em manifestar a sua presença. E um dos lugares que Ele gosta é na casa que foi consagrada a Ele. E aqui nós estamos, na presença do Deus Todo-Poderoso. Queridos, abra sua Bíblia comigo, o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. Na verdade, hoje estava falando com o pastor Silvano, hoje estaríamos em outra congregação, mas aprove Deus estarmos aqui devido a um equívoco. Houve um equívoco e o irmão que nos chamou a estar ministrando lá não sabia que já havia um evento de crianças e ele pediu para remarcar. E nós estamos aqui, como eu, assim como você, provavelmente, não creio em acaso, nós sabemos que Deus tem algo a nos falar aqui nesta noite. Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém. E graças a Deus. Curva a sua cabeça por um minuto, Senhor Deus e querido Pai. Aqui estamos diante da tua presença, e sou grato ao Senhor porque entendemos que é pela tua vontade. Só o Senhor é que faz isso. Não estamos aqui pela nossa força, estamos aqui porque o Senhor tem nos ajudado. Temos chegado aqui por causa da tua misericórdia. Pai, agora estamos diante da tua palavra. Mais uma vez fala com a tua igreja, com o teu povo. Fala através da minha vida, meu Deus, importando que o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Toda honra e toda glória seja dada ao único que merece neste lugar, e este é o Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Louvado seja o Senhor para sempre. Jeremias, o profeta Jeremias, este que foi chamado por Deus ao santo ministério profético, filho de Ilquias, era um servo de Deus que vinha de uma família sacerdotal, e de repente Deus interrompe a sequência sacerdotal para levantar um profeta naquela família.
Isso porque havia uma grande necessidade sobre o povo. Jeremias é levantado por Deus para profetizar no reino do sul, em Judá, devido à apostasia e também porque o povo estava tão distante de Deus que passou a acreditar que alianças políticas seriam suficientes para livrá-los dos perigos que sobrevinham sobre eles. Quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, nós vemos líderes fazendo uniões políticas, alianças políticas, tentando de alguma maneira se livrar dos seus opressores, mas não foram bem sucedidos. O profeta Jeremias foi levantado com uma dura missão: profetizar a um povo que não estava disposto a ouvir. Por isso, segundo alguns escritores gostam de dizer, Jeremias foi o profeta que profetizou a surdos, porque ele falava, mas ninguém ouvia. É bem verdade que a missão sobre ele foi uma missão difícil, foi uma missão árdua, não foi simples, tanto que por tantas lágrimas que Jeremias derramava, também ficou conhecido como o profeta das lágrimas, ou o profeta chorão. Isso porque o que ele falava não era ouvido, o que ele falava não era atendido. Mas, por mais que a missão era dura e era árdua, precisava ser feita. Alguém precisa fazer. E isso precisa ficar claro a nós como igreja. Por mais que muitas das responsabilidades que são colocadas sobre nós não sejam as mais fáceis, as mais simples de se fazer, precisa ser feito. Alguém tem que fazer. E Deus olhou para o profeta, olhou para Jeremias e falou: vai ser você mesmo que eu vou usar para falar com essa nação. Acontece que Jeremias ainda era muito jovem, tanto que o texto traduz como criança. Claro que ele não era uma criança, não era a ideia da infantilidade que está sendo colocada no texto, mas sim ainda por ser um jovem, por não ter muita experiência de vida. Assim como o próprio Salomão se auto-intitulou criança quando já era casado e tinha filhos. A ideia é de que ainda era muito jovem. E isso fez com que Deus visse a necessidade de compartilhar com Jeremias a razão do seu chamado. E quando ele havia visto, e quando ele entendeu, ele, Deus, entendeu que era o momento de chamar a Jeremias. E o versículo que nós lemos por primeiro, o versículo de número 4, Deus está falando, o versículo 5, Deus está falando a Jeremias: ainda antes que eu te formasse no ventre, ainda antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E ainda antes que viesse ao mundo, ou seja, ainda antes que saísse da madre da sua mãe, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. É lindo, porque quando nós olhamos para Jeremias nesta condição, ele não é o único que passou por isso. Aliás, isso me dá margem para entender que todos nós estamos na mesma linha do profeta Jeremias. Porque quando nós olhamos para o profeta Isaías, o seu vizinho de livro aqui, da mesma sorte, ele recebe a mesma informação: ainda antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu te conheci. O apóstolo Paulo recebeu a mesma informação do céu: eu te chamei ainda antes que você fosse formado. O rei Davi não foi diferente. Ainda antes da sua formação, Deus o havia visto.
Quando nós olhamos para o versículo de número 5, nós vemos a presciência de Deus. Nós vemos que Jeremias veio a esse mundo já com uma missão, já com uma responsabilidade estabelecida, não no dia do seu nascimento, nem antes do dia do seu nascimento, mas antes até da sua geração. O texto é claro: ainda antes que você fosse formado, eu já te conheci. Ora, Deus viu uma necessidade na eternidade sobre o reino de Judá, e Ele levanta um profeta ainda antes de que ele fosse formado. Eu quero te chamar a atenção, talvez eu já falei aqui em outras palavras, mas precisa ficar claro para você esta verdade: a questão da criação de Deus, a verdade sobre a criação de Deus. Ora, vocês lembram que eu citei o exemplo de um objeto, que todo objeto, quando ele é feito, alguém pensou primeiro. Vamos recapitular isso aqui para que você entenda bem. Olha aqui para mim, olhe para esse objeto. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma caneta. Para você que está mais longe aí e já passou dos seus 20, talvez tenha um pouquinho de dificuldade de enxergar, mas eu tenho aqui nas minhas mãos uma caneta. Uma caneta que foi formada, foi feita por alguém. Alguém pensou em fazê-la. Ora, quando eu olho para um simples objeto inanimado e eu olho para ele feito, o que eu vejo é que não foi que alguém o fez para depois olhar para ele, debruçar sobre a mesa, ficar admirando a sua criação e pensar: agora, para que serve isso que eu fiz? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido a pessoa que criou este objeto, ele ficar olhando para ele depois de feito e ficar pensando: ora, para que eu fiz isso aqui? Para que isso aqui vai servir? A linha da criação, ela é muito simples e ela é muito verdadeira, e ela segue uma regra. Qual? Primeiro, alguém viu uma necessidade. Alguém sabia que alguém precisava escrever, então ele viu uma necessidade. Só que também, irmão Robinho, ele viu a necessidade e não saiu fazendo de qualquer jeito. Para tentar dar certo, ele fez um projeto. Baseado na necessidade que ele viu, ele fez um projeto, e baseado no projeto, ele finalmente criou, trouxe à existência. Se um objeto inanimado, uma caneta que vale alguns centavos, nós temos essa regra: quanto mais a mim e a você, que somos feitos, criação do próprio Criador dos céus e da terra. Ora, lembra de João capítulo 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e era no princípio com Deus. O versículo 3 diz: porque nele foram criadas todas as coisas. Tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Logo, todos nós somos obras das suas mãos. E se ainda não ficou claro, Colossenses 1, versículo 16, o apóstolo Paulo também diz: nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Olha o que está dizendo a palavra: todos nós fomos criados por ele. E se nós fomos criados por ele, da mesma maneira, ele não te fez para ver para que serviria depois. Ele te fez porque na eternidade ele viu uma necessidade, e baseado na necessidade ele fez um projeto, e baseado nesse projeto ele te trouxe à existência. Eu quero dizer para você aqui nessa noite que você só existe porque aquele que viu a necessidade, porque aquele que fez o projeto entendeu que haveria uma missão para a tua vida. Há um
você existir. Ele viu a necessidade. Ele fez o projeto. Então logo entendemos que você não é obra do acaso, você não é obra do destino, você não é uma coincidência, você não é alguém que caiu aqui de paraquedas, não. Deus te fez porque há um projeto sobre a sua vida, há um projeto. Você é resultado de uma necessidade, você é resultado de um projeto. Entenda isso nessa noite. E se você é resultado de uma necessidade, de um projeto, logo há uma razão para a sua existência. Mas a dúvida que sempre nós temos é: para que eu vim? Por que existo? Por que eu fui formado? Quantas vezes você ainda não se pega com essas perguntas? Por que eu vim? Por que eu existo? Qual é o meu chamado? Pastor, então como encontrar essa resposta? Também já falei a vocês. Lembra do objeto? Se você quiser entender cada detalhe desse objeto criado, quem que você vai procurar? Eu? O irmão que está do seu lado? Livros de autoajuda? Se você for em quem o fez, você vai encontrar todas as respostas do porquê ele o fez. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Se você quiser encontrar as respostas para a tua vida, Papai do céu está dizendo: está na hora de se aproximar do Criador. Se você quiser entender por que você existe, é tempo de se aproximar do Criador. Ai pastor, eu não sei porque eu existo. É sinal que ainda está longe do Criador. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado. É sinal que ainda está longe de quem fez o projeto. Pastor, eu não sei porque eu vim a esse mundo. É sinal que está na hora de se aproximar de quem lá na eternidade viu a necessidade para a sua existência. Para de ficar procurando respostas em livros, em psicólogos, em outras fontes que você não vai encontrar. A resposta que você precisa para a sua existência está naquele que te fez, naquele que te criou. Com todo respeito aos aqueles que praticam, volto a dizer aqui, entendo exatamente a necessidade de um bom psicólogo, de um bom psiquiatra, de pessoas que tratam a saúde mental, principalmente nos nossos dias atuais. Só entenda o que eu estou falando aqui: eles não terão a resposta. Desculpe lhe dizer, mas os livros você não vai encontrar respostas. Se encontrar, serão superficiais, porque ninguém sabe melhor do que o Criador. Ninguém sabe melhor do que você, do que aquele que te viu ainda antes que você fosse formado. O salmista Davi diz: ainda antes que o meu corpo e os meus ossos fossem formados, tu já me conhecia. Ele tem todas as respostas que você precisa. Ele tem a razão ou as razões da sua existência. Ele sabe qual é a missão que foi estabelecida sobre a tua vida. Então pare de procurar em lugares que você não vai encontrar resposta. Pare de procurar em fontes que não vão esclarecer nada. Está na hora de se aproximar do Criador. Está na hora de se aproximar de quem o fez. Quanto mais pertinho de quem fez você chegar, mais você vai entender porque você existe, porque você foi formado, porque daquele livramento, porque daquela cura, porque não era para você estar aqui, você está aqui hoje. Quanto mais perto dele você chegar, mais você vai entender. Mais os porquês darão lugar a respostas. Olha que Deus está falando com Jeremias aqui no texto. Já havia uma missão para você, Jeremias. Antes de você vir ao mundo, eu já havia te santificado e já te tinha dado por profeta às nações. Jeremias, não é que você nasceu e eu falei: vou usar esse menino aqui porque eu gosto dele, porque ele é bonito, porque ele tem isso, porque ele tem aquilo. Ainda antes, oh glória,
Isso mostra a presciência, o quanto Ele é grande. Na eternidade Ele viu Judá se corrompendo, na eternidade Ele viu lideranças se corrompendo em Judá. Na eternidade Ele falou: vou levantar um profeta, e vai ser assim, 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 até que o tempo chegou, e ele nasceu, veio ao mundo, se tornou um jovem, e Deus começou a falar através dele. Assim também, meu irmão e minha irmã, igreja do Senhor, você está aqui vivendo este tempo, porque há uma missão sobre a tua vida. Não, 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 você não é só mais um, há um projeto de Deus sobre a tua vida. Não estou pregando uma mensagem antropocêntrica com um homem no meio, mas você é resposta de um projeto de Deus. Você é a resposta de uma necessidade que Deus viu e trouxe a esse tempo. Entenda isso. Mas, como todos nós, ficamos receosos. Não foi diferente com Jeremias. Jeremias volta-se para o Criador e diz: Senhor, acho que o Senhor escolheu errado. Senhor, acho que o Senhor se precipitou, porque eu não sei falar. Parece que foi um erro mesmo, Robinho, porque profeta e não sabe falar. Senhor, eu não sei falar. Porque a tendência de nós que temos grandes responsabilidades sobre a nossa vida, a primeira ou o primeiro pensamento é: qual é a desculpa que eu vou dar? É assim, não é? Quando o medo bate, quando a gente começa a entender a dimensão da responsabilidade da missão que está sobre nós, a dimensão do projeto que Deus fez através de nossa vida, a primeira reação é medo, e o medo nos leva a pensar em argumentos que eu vou me esquivar para não fazer. Jeremias olha para o céu e diz: Deus, eu sou uma criança, eu não sei falar. E é lindo isso, porque a resposta de Deus está no versículo 9 que nós lemos aqui. Então Deus tocou a minha boca e disse: eis que hoje eu coloco as minhas palavras na tua boca. Você pegou isso aqui? A desculpa de Jeremias: eu não sei falar. Deus então falou: perfeito, eu coloco as minhas palavras na tua boca. A desculpa de Jeremias foi o canal de entrada do agir de Deus na sua vida. Aí eu tenho que te falar: cuidado com as suas desculpas, porque geralmente são elas que Papai do Céu está esperando ouvir para começar a te usar. Oh glória! Oh glória! Eu não sei falar. Ah, é esse o problema, Jeremias? É esse mesmo, Senhor. Então está resolvido. Não vai ser mais as suas palavras. A partir de agora serão as minhas palavras através de ti. Oh glória! Qual é o argumento? Qual é a desculpa que você tem colocado diante dele? Papai do Céu está dizendo: eu vou usar exatamente na tua fraqueza. Pastor Manuel, nunca ficou tão claro o que Deus falou ao apóstolo Paulo quando ele fez uma oração pela sua fraqueza, e Deus respondeu dizendo: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa exatamente na tua fraqueza. Oh glória! Eu não sei falar. Essa é a tua fraqueza? É, Senhor. Então o meu poder vai se manifestar exatamente aí. Eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Problema resolvido. Oh glória! Eu não sei é tão bom. Vou falar baixinho aqui para Deus não me escutar, só para vocês me escutarem. A pior desculpa que você pode dar a Deus é: eu não sei.
Falar aqui só para vocês, para quando vocês forem dar uma desculpa a Deus, vocês utilizem outra desculpa, porque essa é a que ele mais gosta de ouvir. Moisés falou, eu não sei. Deus usou ele do mesmo jeito. Gideão falou, eu não sei. Deus usou ele do mesmo jeito. Davi falou, eu não sei. Deus usou ele do mesmo jeito. Todos aqueles que levantaram uma desculpa de não saber foram usados do mesmo jeito. Detalhe, se tornaram pessoas que foram responsáveis por grandes missões, por grandes chamados, por grandes projetos. Porque quanto maior é a tua deficiência, maior é a vantagem que Deus vê em te usar. Por quê? Por causa da dependência. Nós precisamos entender isso aqui. O problema não está em não saber. O problema está em saber, porque quando geralmente se sabe, se torna independente. Enquanto a criança não sabe, ela é totalmente dependente de você. Ela não sabe dirigir, você tem que levar ela no carro. Ela não sabe no mercado, você tem que levar ela pela mão. Ela não sabe nem atravessar a rua e você tem que fazer. Quando ela deixa de ser uma criança e começa a saber, ela começa a ficar independente. E Papai do Céu não gosta de independentes. Eu vou dizer para você que mais uma vez, Papai do Céu não gosta de pessoas independentes. Ele gosta de pessoa que não sabe. Ele gosta de pessoa dependente. Porque o problema em saber, entre aspas, é porque às vezes a gente acha que sabe sem saber. É melhor não saber, escuta isso aqui para você aprender. É melhor não saber e saber que não sabe do que não saber e achar que sabe. Vou falar de novo. Pega aí em nome de Jesus. É melhor não saber e saber que não sabe do que não saber e achar que sabe. Porque quando não sabemos e achamos que sabemos, colocamos, pastor Salinas, uma barreira no agir de Deus em nós, porque achamos-nos independentes. Eu vi uma ilustração de um pastor a respeito de uma história de Marta e compactua muito com isso que eu estou falando aqui para você nessa noite. Lembra de Marta quando Jesus chegou em Betânia e Lázaro estava morto já há 4 dias? E ela falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que Jesus falou para ela? Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Lembra da resposta dela? Senhor, eu sei. Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Aí Jesus olha para ela como parafraseando, porque não está no texto. Não, você não sabe, porque eu não estou falando da ressurreição do último dia. Marta, eu estou falando que eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que está morto, ainda que esteja morto, viverá. O problema dela foi achar que sabia quando não sabia o que Jesus estava falando. E quando eu acho que sei, quando não sei, eu posso gerar um impedimento. Porque se Jesus fosse arrogante, como muitos de nós às vezes, poderia falar, então se você já sabe, então se vira, então tá bom. Se você já sabe, então tá bom. Vou voltar para minha casa, vou voltar para minha missão. Mas Jesus é tão misericordioso, pastor Salinas, que ele falou, mesmo você achando que sabe, sem saber, eu vou fazer um milagre, o seu irmão vai ressuscitar. Então, cuidado com essa desculpinha que não sabe, porque é exatamente aí que o Papai do Céu coloca a mão, começa a fortalecer com o seu poder, começa a colocar mais dele, porque aonde não tem, meu Deus do céu, aonde não tem de você, vai ter dele. Aonde não tem alguma coisa aí, Jeremias, na minha boca não tem palavras, então eu vou colocar as minhas na tua boca. Aonde esvazia-se de ti, se encherá dele. Quanto menos tiver de ti, mais terá dele.
Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deus é lindo demais. É aí mesmo, na tua fraqueza, que o poder dele vai aparecer. É aí mesmo onde não sabe, que ele vai mostrar que ele é Deus em vós. Aleluia, aleluia, aleluia. O tempo de fugir, Deus está falando com o crente aqui. O tempo de fugir acabou, meu irmão, minha irmã. Chegou a hora da missão ser executada. Chegou a hora do porquê, do projeto, da necessidade começar a vir à tona na tua vida. Não tem mais para onde correr. Olha o que diz o texto é muito lindo. Versículo 7. Porque no versículo 6 ele dá desculpa ao argumento: Senhor, eu sou uma criança, eu não posso fazer. Aí o versículo 7 começa assim: mas o Senhor me disse. Por quê, pastor Josué? Eu falo que foi a réplica, né? Jeremias chamou, apresentou uma desculpa, e a réplica do Senhor: mas o Senhor me disse. Essa expressão, mas o Senhor me disse, deixa claro uma coisa: o quê? Que ele não aceitou a desculpa. E é isso que você precisa entender aqui nessa noite. Vai começar, sim Senhor, vai começar, sim Senhora, porque Deus não aceitou a sua desculpa. Deus está falando com o crente aqui nessa noite. Ele não aceitou a sua desculpa. Você lançou o argumento, e o contra-argumento dele é: aonde está faltando, eu preencho com a minha presença. Aonde está faltando habilidade aí, ele vai preencher com a habilidade do céu. E deixa eu te falar, quando o homem é habilidoso por si só, é legal, mas quando a habilidade vem por causa da ação de Deus em nós, os resultados são muito melhores. Aonde você chegaria com as suas habilidades? Vou usar uma partinha aqui do que o Lucas fala, só uma partinha. Você vai chegar muito mais longe com a ação de Deus na sua vida. Glória, precisamos avançar, versículo 8. Ele continua dizendo: não temas diante deles, porque eu sou contigo. Isso aqui é tremendo, porque Deus está falando para Jeremias: Jeremias, além das palavras que eu vou colocar na tua boca, ainda tem mais um benefício aí. Qual? Não é você, é nós. Ninguém pegou. Não é você, é nós. Jeremias, não é você que vai sozinho. Não vou te largar num covil de leões e você vai sozinho. Ei Jeremias, eu vou contigo. A missão não é só para você, é nossa, diz o Senhor. Entenda isso nessa noite, porque o primeiro medo que nós temos é: eu não vou conseguir, é demais para mim, eu estou sozinho nessa. Não está não, não é você, é nós, diz o Senhor. Oh, glória. Jeremias, não é você, somos nós. Então depois o pastor vai ver lá e vai ver esse erro de português, ele vai puxar melhor. Somos nós, Jeremias. Não é só você. E sabe o que é lindo? Mais lindo ainda, consegue ficar mais lindo? A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a ideia é essa. Quando Deus fala estou contigo, a ideia é o quê? De uma companhia, de alguém que está do teu lado. É a mesma promessa na graça, só que tem uma melhor aqui na graça, que não tinha na lei. Porque quando os discípulos precisam começar a missão, Jesus falou com ele a mesma coisa: não vai sair aí fazendo coisas por si só, que vocês não vão chegar a lugar nenhum. Vocês precisam ter uma companhia. Glória. Só que tem uma diferença: não vai ser uma companhia no sentido daquela que vai ao seu lado. Vai ser uma companhia que estará em vocês. Mateus 28, Jesus falou aos seus discípulos: ficai em Jerusalém. Não comece a missão não.
Não sai pregando não, que ainda não é hora. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestidos, estará sobre vós, estará em vós. Não é alguém agora que vai do teu lado, é alguém que vai em você. Glória. Atos 1:8, a última aparição de Jesus antes de voltar para o céu. Ele volta para os seus discípulos e diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e só então sereis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas só então, depois do quê? Depois de receber a virtude do Espírito. Toda missão para ser executada e bem executada precisa estar cheio, ou precisamos estar cheios dele, com a sutil diferença que ele não é mais só aquele que vai do teu lado como foi com os profetas. Ele é aquele que vai em você. Sabe o que nós precisamos então? É cuidar do nível da presença dele em nós. Como assim, pastor? Ora, a diferença é que agora ele vai em nós. Só que a gente tem que ter o cuidado de cuidar desse nível da presença dele em nós. Por quê? Porque podemos estar cheios, podemos estar pela metade, podemos estar vazio. Se a gente quiser fazer missão vazio, qualquer responsabilidade, qualquer projeto que nós queremos fazer no reino de Deus vazios, não chegaremos muito longe. Muitos se frustraram porque acharam que era o tempo, quando não era o tempo. Ainda estavam vazios. E Jesus está dizendo aqui: chegou o tempo. E se chegou o tempo, precisa estar cheio. Efésios 5:18, Paulo falou à igreja: a igreja dos Efésios, não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas faz um negócio. Vai, a missão é grande, o projeto é grande, a responsabilidade é grande. Então enchei-vos do Espírito Santo. Papai do céu está dizendo aqui: está na hora de fazer, assim como está na hora de se aproximar mais dele, para ser cheio da sua presença. Nós estamos muitas vezes preocupados com tantas coisas e esquecemos do nível da presença dele em nós. Quando deveria ser uma das primeiras ou a primeira das nossas preocupações. Como está o nível da presença dele aí em você? A missão está aí, a necessidade está aí, o projeto já foi feito. Precisamos estar cheios dele para fazer a sua vontade. Papai do céu está dando essa garantia para mim e para você nessa noite. Além de tratar nas suas fraquezas, ele está dizendo: a minha presença também irá em vós. Oh glória, oh glória, oh glória. Não há mais desculpas, não há mais argumentos. Agora somos nós. Está na hora de dar esse primeiro passo e começar a fazer, porque ele já deu a garantia da presença dele. Nós vamos encerrar, nos coloquemos de pé. Queremos adiantar um pouquinho, nós sabemos. Está 5 minutinhos adiantado, não são 8 ainda, fique tranquilo. Será que o grupo de louvor abençoado consegue louvar a Deus com mais um louvor? Precisamos buscar um pouquinho mais da sua presença. E essa busca, ela tem que ser contínua. Ela precisa ser contínua, porque a responsabilidade foi nos dada e nós precisamos buscá-la. Eu vou fazer uma oração junto com a igreja, mas eu quero saber: será que tem alguém aqui entre nós que ainda não serve a Deus, ou está afastado dos caminhos do Senhor, e nessa noite você quer voltar para os braços do Pai? Tem alguém aqui que quer voltar para os braços do Pai hoje? Você que está longe dos caminhos do Senhor, você que nunca entregou a sua vida a Ele. Pastor, você está falando aí, mas eu nunca entreguei, eu nunca dei um passo, eu não sei o que é ser um cristão.
Ser um cristão é andar lado a lado com Ele e ter Ele dentro de você. Se você quiser receber Jesus na sua vida, eu quero te convidar a mudar a sua vida a partir de agora, a tomar a melhor decisão que você pode tomar e entregar a sua vida a Ele. Se houver alguém, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida. Vem aqui como um sinal de fé e nós vamos orar por você. Se tiver alguém para entregar a sua vida hoje, é a noite. Enquanto o grupo de louvor está engatilhando aqui, eu quero falar com vocês a respeito de um avivamento. Estamos falando de ser cheios para fazer a obra. Vocês já ouviram falar no avivamento do País de Gales? Já leram? Para quem não leu, o avivamento do País de Gales começou no ano de 1904 com um irmão chamado Evan Roberts. Ele queria almas. E ele falou com Deus: Deus, eu quero almas. Deus falou para ele: então eu vou te dar mais de 100.000 almas. Foi um avivamento que começou lá em 1904 e terminou com mais de 100.000 almas convertidas ao Senhor. Olhe para mim, entenda isso aqui. O avivamento foi tão impactante que os cultos tinham hora para começar e não tinham hora para acabar. Ninguém estava preocupado com a hora que ia acabar o culto. A história diz que os cultos começavam às 7, terminavam às 2, 3, 4, 6 da manhã. A história diz que as pessoas, os trabalhadores das minas, os mineiros, eles trabalhavam o dia todo e saíam no período da tarde, sem ir para casa, se arrumar, trocar de roupa. Eles iam direto para a igreja com medo de não encontrar lugar para cultuar. Eles tinham medo de não poder cultuar naquela noite, pastor Stanley. Todos sujos, mas eles estavam lá. As igrejas enchiam, irmão Robinho. E quando as pessoas chegavam e não tinham mais lugar, não é como muitas vezes nós fazemos, sabe? Quando você chega num evento, num congresso e não tem lugar para parar o carro, no culto, e muitas vezes você já voltou para casa. Não tem lugar para sentar, vou voltar para casa. Sabe o que eles faziam? Eles saíam pela rua até encontrar uma igreja aberta. Não importava a placa da igreja, eles queriam entrar e cultuar a Deus. Sabe o que eles faziam quando não encontravam a igreja aberta? Eles iam na casa de pastores, que eles sabiam que tinha chave de igreja, pegavam a chave, abriam a igreja para adorar a Deus. Mas eles não voltavam para casa sem prestar o seu culto a Deus. A presença de Deus foi tão impactante naqueles dias que um pastor conta que ele ouviu um membro orando e falando: Deus, não mais, porque não suportaremos. Sabe o que é isso? Sabe o que é uma pessoa falar para Deus: segura um pouco da sua glória, porque a gente não vai aguentar mais. As 100.000 almas vieram, mas vieram porque eles foram cheios do Espírito Santo. Sabe qual foi a oração que Evan Roberts ensinou a eles? Uma oração simples, simples e direta. A oração deles era: Senhor, envia o teu Espírito sobre nós agora, em nome de Jesus. E eles começaram alguns minutos, depois passaram horas e horas orando: Senhor, envia o teu Espírito Santo sobre nós agora, em nome de Jesus. Senhor, envia o teu Espírito Santo sobre nós agora, em nome de Jesus. Eles não falavam mais nada, eles não oravam mais nada. A oração era só essa: Senhor, envia o teu Espírito Santo sobre nós agora, em nome de Jesus. E o Espírito Santo veio de uma maneira tão gloriosa que não foi só no País de Gales, países vizinhos foram tomados pela glória e pelo poder de Deus. Nós precisamos ser cheios para a missão que está aí diante de nós. O grupo de louvor vai começar a cantar agora.
E eu quero te convidar a colocar a sua mão sobre o seu coração e fechar os seus olhos. E fale: Deus, envia o teu Espírito Santo sobre a minha vida. Fale com o Espírito Santo vem sobre nós. Olhe, fale com Ele nessa noite. Não almejo nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar. Glória, só a tua presença. Fala com Ele, não deixa, não deixa. Ei, não é só mais um culto, Só a tua não é só mais um encontro. O Deus Criador dos céus e da terra está aqui nessa noite. prata e ouro, O Deus que te criou a partir de uma necessidade de um projeto, Ele está aqui nessa nada noite. que existe pode se igualar. Fala com Ele, Espírito de Deus, vem sobre a Com tua a vida. tua presença, Oh, Espírito Santo, com a tua presença, oh glória, oh glória. é a tua presença, Sem ela nós não chegaremos a lugar nenhum. é a tua presença Sem ela nenhum projeto será executado. que me faz descansar, Sem ela que me faz as coisas continuarão a não dar certo. que me faz confiar. Você precisa dela. Você precisa dela. É a tua Eu preciso dela. Espírito Santo de Deus, vem sobre a tua casa. Espírito Santo de Deus, toma essa vida. Toma ele, toma ela. Preencha esse vazio. Preencha esta fraqueza. Preencha esta deficiência. Aonde está faltando nele? Encha com a tua presença. Encha com a tua presença. Vem, Espírito de Deus. Vem sobre esta casa. Vem sobre esta vida. Espírito Santo de Deus, toma ele, toma ela. Aonde estiver uma fraqueza, aonde estiver uma desculpa, aonde estiver um argumento, que se dê lugar à presença do teu Espírito Santo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu não saio nem me deixo lutar, Que esta missão comece a partir de hoje. pois sou Meu Deus, que aquilo que foi projetado comece a ser executado a partir de hoje. Que esse medo caia por terra agora. Que esse medo caia por terra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh Espírito Santo. Oh glória, oh glória, oh glória. Você pode dar um abraço caloroso nesse irmão que está perto de você? Você pode falar para ele: vamos, vamos, porque ele está em nós. Fala para ele, fala para ela: é hora de começar, porque ele está em nós. Aleluia, aleluia, aleluia.
A necessidade foi vista, igreja. O projeto foi feito e ele foi muito bem feito, porque foi o Criador que fez. Tá na hora de fazer. Tá na hora de começar, diz o Senhor, em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Fiquem com esta palavra, em nome de Jesus.